Bem, galera, esse foi um videozinho dos últimos anos do nosso seminário, que está chegando a 10 anos hoje. E depois dessa primeira etapa de manhã, com os representantes da secretaria, com o subsecretário Vitor, eu vou chamar o palco aqui para participar da segunda etapa aí do seminário, na parte da tarde. Primeiro a Olga, representando a Firjan. Olga, obrigado por ter vindo. Obrigado, querido, fica à vontade. Ou aqui, olha, à vontade. E o nosso querido Vitor, por favor, representando o Oi Futuro, também outro parceiro do seminário, já tiveram com a gente outras vezes. Obrigado por ter vindo. Bem, só para fazer uma abertura rápida, claro, Vitor e Olga, o nosso seminário, como vocês sabem, está fazendo 10 anos esse ano. É um espaço aqui para a gente debater não só as leis de incentivo, mas os caminhos da cultura, ainda mais num ano tão difícil como esse. Esse evento foi criado em 2011, então a gente tem conseguido, a gente fica feliz em dizer que a cada ano a gente tem conseguido realizar esse evento. A gente sempre tem a participação de representantes das leis de incentivo, então, em todos os anos a gente teve gente falando de Lei Rouanet, gente falando de ISS, gente falando de ICMS, não só de cultura, mas de esporte, de entretenimento, de turismo. A gente já teve a Rio Tour participando, já teve a Prefeitura do Rio, a parte de eventos, a Subsecretaria de Eventos. Então, o objetivo aqui é falar de economia criativa, entretenimento, mas que seja um espaço de debate, né? Como foi a nossa última palestra, no final a gente conseguiu ter uma troca de informações entre os produtores e os outros agentes da cultura, no caso aqui a Firjan e o Oi Futuro. Bem, acho que é isso, não vou me estender, vou abrir a primeira palavra para a Olga, que eu acho que vai passar um vídeo primeiro, ou vai chamar o vídeo? Vai começar com o vídeo. Vai começar com o vídeo? Então, a Olga vai falar um pouquinho, depois o Vitor, e aí a gente abre para fazer um debatezinho ao final. Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui e também pela presença aí de todos. É o vídeo da antena, né? Olá, tudo bem? Eu sou Antenor Oliveira, gestor cultural na Firjan SESI. Bom, quando a gente fala sobre os desafios da cultura pós-pandemia, é importante a gente refletir que o crescimento é baseado no nosso país em dados econômicos, né? E a economia está atrelada ao consumo. Se pararmos para pensar, nos últimos tempos, durante o isolamento social, nunca se consumiu tanta cultura e arte, também como se produziu muito conteúdo. Se de um lado a gente teve que se readaptar e reinventar nesse período da quarentena, de um outro a gente também promoveu uma democratização do acesso, levando para o digital, para o online, para diversos lugares que talvez não possuam equipamentos culturais, uma programação de qualidade em diversas linguagens. Mas há de se pensar também qual é o papel da cultura na reconstrução das cidades. Eu não tenho dúvida que, além do aspecto econômico e de consumo, a gente vai ter um papel fundamental na socialização, porque cultura pressupõe também a arte do encontro. Mas eu não vou ficar aqui falando muito, vou passar a bola para a Olga Costa. Olga, agora acho que a bola é sua mesmo. Então, é assim que fazem comigo, né? É porque, na verdade, o Antenor, ele não está podendo trabalhar presencialmente, né? Então, ele não poderia vir no evento presencial. E o que acontece? A gente vem, né, só contando um histórico rápido da nossa atuação dentro da empresa, né? A gente hoje está dentro de uma divisão de cultura e educação. E a partir do ano passado, mais precisamente, a gente começou a ter um foco também muito forte
em cultura, na educação, e não somente na atuação que a gente sempre teve, mais focada na rede de teatro e SESI, né, e algumas ações também de cunho meramente cultural, externas, caravanas e outros tantos eventos. E essa mudança, né, ela é uma mudança que traz para a gente também uma experiência muito nova, mas que a gente percebe que é uma experiência muito rica, né, principalmente porque eu acho que é muito óbvio, nesse momento que a gente está vivendo, que a gente realmente só vai conseguir mudar esse país e a visão que muitos têm sobre cultura e arte através da educação. Então, se a gente não passar a atuar muito diretamente, né, lá no início, quando a gente começa a formar os nossos conceitos, né, eu acho que a gente não vai ser tão bem sucedido. Apesar de ter ficado muito claro, aí, como o Antenor falou, né, o quanto a arte foi companheira durante essa pandemia, o quanto está sendo e certamente será. Então, acho que é um momento também de algumas cabeças mudarem, né, da gente também se dar conta do quanto é necessário que a gente tenha a cultura e a arte presentes na nossa vida, no nosso dia a dia, na vida das nossas famílias, né? Então é isso. E aí eu trouxe uma apresentação assim muito pequena, que não é uma apresentação conceitual, é uma apresentação da nossa atuação, né, para que vocês, para ilustrar o que a gente fazia, o que a gente está fazendo, né, e quais os caminhos que a gente entende que a gente tem a seguir daqui para frente. Então, vamos lá. Essa é a nossa divisão. Pode passar. Aí a gente trabalha com essa rede de teatros, né, que eles estão aí pulverizados também pelo interior do estado. E é importante falar que, além dos teatros, hoje a Firjan, que está dentro de uma outra atuação, a gente tem também a Casa Firjan, né, que trabalha mais a parte da inovação, mas também tem um cunho cultural bastante importante, e ela é uma casa belíssima, né, que por si só ela é um patrimônio material, né, e tem grandes ações voltadas para a cultura também, que nesse momento também estão suspensas lá. Aí, passando aí, quais são as nossas diretrizes, né? Proporcionar experiências criativas no campo da cultura, arte e educação, incentivar a produção e difusão de conteúdo artístico como fomento à economia da cultura. Então, esse incentivo à produção e difusão estava muito dentro da nossa atuação através dos editais. Então, a gente tem trabalhado nesses últimos anos com alguns editais, né? Edital de circulação de espetáculos artísticos, também a gente trabalhou com um edital de fomento às artes, de fomento a novos talentos da música, a novos talentos do teatro, mas é uma atuação que a gente ainda está agora finalizando o último edital, que é o edital de fomento às artes. A gente ainda tem alguns espetáculos que ainda estão em fase de captação, porque não era um patrocínio 100%. E, por fim, a gente promover, né, o acesso à participação da indústria, da sociedade a programas culturais como formação cidadã. Então, a gente tem como premissa uma programação que ela é toda feita com valores bastante acessíveis, justamente para que a gente possa dar acesso à população em geral. E quando a gente fala da indústria, porque a Firjan, o SESI e o SENAI, eles são os S's que atendem à indústria, né, a essa camada industrial mesmo. E aí a gente pode passar. Então, o que fazemos, a gente ainda coloca aqui no presente, porque a gente entende que é o que fazemos, que não podemos estar fazendo exatamente nesse momento, mas é o que a gente se propõe a fazer e que a gente pretende voltar a fazer muito em breve, né? Que são as ações culturais nas escolas presenciais, que a gente não está fazendo nesse momento, cursos de formação e capacitação, a curadoria de conteúdo artístico para programação na rede de teatro SESI, né, de todo o estado. A gente faz essa curadoria tanto dos espetáculos teatrais via editais, como dos espetáculos de música que não é via edital. A curadoria das temporadas teatrais, porque a gente só trabalha com temporada
nos teatros aqui do centro do Rio e de Jacarepaguá. No interior, a gente ainda não consegue fazer temporada, né, por vários motivos, né, e dentre eles porque realmente o interior ainda não tem um público tão consistente para teatro. A gente ainda tem, é um público que a gente ainda está, né, correndo muito atrás para conquistar esse público. Eu acho que isso é de maneira em geral no interior, não estou falando só da Rede SESI, né? Esse é um grande trabalho árduo que tem que ser feito, né, para que o interior também perceba a importância do teatro, né, e de outras tantas linguagens aí. Esses editais de fomento que eu já falei e os editais de circulação. Então, grande parte disso daí está tudo paralisado, né? Hoje a gente não consegue realmente, a gente está começando com as ações presenciais, mas sem público. Aí vamos passar o que a gente está fazendo efetivamente. A gente concluiu agora um projeto que foi um projeto novo e que foi construído durante a pandemia, que se chama Resenha com Arte. É o núcleo de dramaturgia que migrou do presencial para o virtual. Aí eu fiz agora um pouquinho de cada um, não vou falar aqui, porque nas outras telas eu vou falando separadamente de cada um deles, então a gente pode passar. O Resenha é um mergulho nas artes visuais, contextualizando o momento atual. O Resenha foi criado durante a pandemia para atender a todos os alunos da rede SESI, tanto do Fundamental 2 quanto do ensino médio. Ainda a gente pegou toda a aprendizagem industrial do Senai, e a gente trabalhou com artes visuais, mas com 4 linguagens específicas, que foi desenho, pintura, fotografia digital e arte digital. E a gente trabalhou trazendo alguns artistas que participaram de lives com esses alunos, né, artistas de cada área, e foi um momento muito rico, de muita reflexão, e que a gente pôde entender que, de fato, existe uma nova linguagem aí muito forte, muito vibrante, que é a linguagem virtual. O resultado desse projeto com os alunos foi muito, muito positivo. Eles conseguiram criar coisas incríveis. Eles participaram muito, assim, de uma forma muito bacana, e talvez presencialmente a gente tivesse feito esse projeto para um grupo muito limitado, e a gente conseguiu fazer um projeto com uma abrangência muito grande. Então, esse projeto certamente fica como uma grande lição. Eu digo para mim mesma, que tinha muita resistência ao virtual. Eu acredito que a maioria das pessoas da minha geração tenham muita resistência ao virtual. E os jovens também têm. Eu acho que eles não têm resistência para a mídia social, para os relacionamentos que não sejam de estudo ou de trabalho. Mas a gente percebe que o aluno ele não consegue ficar com a câmera aberta. Então, essas resistências que a gente tem que ir quebrando, porque elas podem trazer para a gente um mundo muito rico também, e possibilidades de trocas que seriam impossíveis se elas fossem presenciais, seja porque você está num lugar que é muito distante, é difícil chegar, ou pelo custo. Enfim, eu acho que a gente tem que considerar o que a gente traz de positivo quando a gente faz um projeto desse. E aí vamos passar. O núcleo de dramaturgia, que é um núcleo que já existe há muitos anos, inclusive era uma parceria sempre com a Oi Futuro, tanto da semana, uma semana que acontecia durante o núcleo de intervenções, que era na Oi Futuro, assim como as aulas, e hoje esse núcleo migrou todo para o virtual. Então, a gente, mais uma vez, percebe que é possível a gente continuar a desenvolver projetos artísticos através do virtual. Não é o ideal? Em alguns momentos, obviamente, que não. Tanto que algumas etapas desse projeto não estão acontecendo. E elas vão migrar para 2021, que é a montagem de um espetáculo, a própria semana de dramaturgia, que elas são momentos que só fazem sentido se forem, de fato, realizados no presencial. Pode passar? E aí a gente tem um festival, que é o Festival de Chorinho e Sanfona, que, assim como o seminário, completou 10 anos esse ano. Né? É um festival belíssimo, que a gente faz num lugar que muita pouca gente conhece, que se chama Rosal, lá em Bom Jesus do Itabapuana. E ele tem um cunho que vem muito ao encontro aqui do seminário, que é quando a gente fala de cidades criativas,
E é um case interessante da gente trazer aqui, porque Rosal é um lugar onde, vamos dizer, os conceitos de cidade criativa são colocados em prática durante o festival. E não ter realizado o festival esse ano presencial para a cidade, para o comércio local, lá não é uma cidade, é um distrito, né? Para o comércio local, foi realmente uma grande perda, porque é o momento do ano onde eles conseguem fazer um movimento para girar as outras épocas onde eles não têm tanta facilidade de movimentação financeira. Esse ano, a gente manteve aqui a descrição do projeto presencial, mas esse ano o projeto ele foi virtual e ele vai ser lançado agora, no dia 10, 11, 12 e 13 de dezembro. Então, na verdade, a gente fez uma sequência de episódios musicais com pouquíssimos músicos, são 3 músicos, na verdade, mas que retratam os festivais antigos, que falam daquele lugar, que falam da importância do choro para a música brasileira, para a música instrumental, da importância da gente manter viva iniciativas como essa, né? E, sobretudo, a importância dos festivais, né? Que eu acho que eles são muito importantes não só para a cadeia produtiva da música, mas muito importante para os lugares onde eles acontecem. E aí eu acho que é onde a gente mais encontra essa interseção, né, da arte com a cidade criativa. É quando, de fato, a gente consegue visualizar na prática, né, os resultados de um festival, tanto no desenvolvimento econômico, quanto no desenvolvimento social, no desenvolvimento de novos projetos que passam a ser pensados a partir daquele projeto. E eu acho que esse é um grande papel do gestor, é você conseguir dar subsídios para que outras iniciativas também consigam florescer, né, e dar certo. Vamos lá para o próximo. Aí, as temporadas teatrais, né, que eram um grande momento, especialmente do Teatro SESI, né, que recebeu aí vários prêmios aqui do Teatro SESI Centro, por espetáculos maravilhosos, até espetáculos, muitos deles que são oriundos até do próprio edital da Oi Futuro, né, que a gente levou através dessa parceria. E a gente está fazendo agora a primeira temporada virtual, que vai ser com o espetáculo Astronauta, que é um espetáculo oriundo do edital de fomento às artes, mas que também teve parceria através da lei de incentivo estadual, pela Enel, e é o primeiro projeto virtual de temporada que a gente está fazendo, né? E eu acho que é muito bacana a gente entender essa nova linguagem aí, que ela é um misto, né, de teatro com cinema. Na verdade, acho que a gente está criando novas linguagens artísticas, né? Não chega a ser o teatro que a gente... Porque o teatro, acho que ele sempre será presencial, teatro, né? A gente está criando aqui uma nova linguagem que é um misto de teatro e cinema. E que certamente eu acho que veio para ficar também. Aí, passando... E os Pocket Shows, que é uma outra iniciativa que a gente teve filmada presencialmente no Teatro SESI, porém sem público. E aí são essa necessidade da gente continuar a ter ações culturais, necessidade de continuar a envolver a cadeia produtiva, tanto de músicos quanto de técnicos, né? Na verdade, a gente conseguiu fazer 7 versões esse ano de Pocket Shows, foram extremamente bem-sucedidas, uma experiência muito bacana, tanto para o artista, para a gente e certamente para o público. E isso aí não só a gente está fazendo, né? Mil instituições, 1000 artistas estão fazendo, porque é a linguagem possível nesse momento. E o último, pode passar, o último é a Cultura Live, que é um bate-papo com artistas, produtores, dramaturgos, né, atores em geral, que já passaram pelo Teatro SESI, e que esse bate-papo é justamente para falar sobre esses espetáculos, as curiosidades do próprio espetáculo, mas, para além disso, falar desse momento atual
e falar das reflexões para o futuro, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, eu acho que a Cultura Live ele é muito isso. A gente ouvir aí realmente da cadeia produtiva, né? O que eles pensam, o que eles estão fazendo e o que eles imaginam do futuro. E é isso, gente. A gente está num momento onde eu acho que a gente está construindo novos paradigmas, né? A gente não consegue entender exatamente ainda para onde a gente está indo, né? Do ponto de vista da cultura e da arte. Mas eu acho que fica muito claro o quanto é fundamental que a gente pense junto, aprenda com os bons exemplos, aprenda as novas possibilidades para seguir, né? A receita antiga ela vai ter que ser alterada aí com novos ingredientes, né? Que somem a tudo aquilo que já era bom, mas que façam a arte mais diversa e também mais próxima de algumas pessoas que certamente ela não estaria. A gente sabe que o fato da gente estar virtual não significa também que a arte esteja sendo acessível a todos, assim como a educação virtual não é acessível a todos. Isso ainda falta muito para isso, né? A gente tem um país muito desigual, mas aí é uma outra conversa muito longa que a gente tem que construir juntos também, mas a premissa é essa, é começar por algum lugar, não parar de trabalhar, não desistir, né? Entender que a cultura ela tem que sobreviver e a gente faz parte dessa engrenagem e a gente tem que trabalhar para isso, para que ela aconteça. Eu acho que eu encerrei aqui, gente. Pro Vitor. É isso. Obrigado, Olga, mais uma vez. Vitor, acho que a Olga deixou um bom trabalho aí para você. Tem bastante coisa, bastante interseção também entre o Oi Futuro e a Firjan, né? A gente vê como apoiadores aí importantes, agentes da cultura, né? Personagens importantes. Então, a gente fica bem feliz em reunir vocês aqui. Vou passar a palavra para o Vitor, então, que vai falar em nome do Oi Futuro, e depois a gente abre um pouquinho para um bate-papo entre nós. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Marcos. Eu vou pedir licença para todos, vou tirar a máscara, porque como eu uso óculos, eu preciso enxergar vocês, para a gente ter essa troca nesse momento que é possível, né? Com todas as regras de segurança. Quero dar os parabéns para o Marcos e toda a organização, o distanciamento, o público, tudo aberto. Então, por isso eu me sinto seguro para poder tirar a máscara e poder falar com vocês, até para não ficar embaçando o óculos, né? Porque também tem isso, né? Primeiro, muito obrigado, parabéns. Obrigado, Olga, ótima apresentação. Imagina. Antenor também, meus cumprimentos ao Antenor, um grande amigo, muito admirado por nós, por Roberto também, que pelo mesmo motivo não pôde estar aqui conosco, então estou representando ele, o Oi Futuro, representando o Roberto Guimarães, que é o gerente executivo do Oi Futuro. E acho que você tocou no ponto importante quando você já levantou a bola, né, que é a parceria, é a rede. Né? Por que nós estamos aqui? Por que eu estou aqui? Porque cada um de nós está aqui, vocês estão aqui, quem está assistindo a gente. Porque a gente trabalha com arte, a gente trabalha com cultura. A gente acredita no poder civilizatório da arte e da cultura, de transformar, impactar a economia, impactar a identidade, impactar o espírito de uma sociedade para ir adiante, para alargar os horizontes e provocar mudanças, tanto internas quanto externas. Então, dito isso, né, por que estamos aqui, onde estávamos, onde estamos e para onde desejamos ir, eu quero apresentar rapidamente a instituição a qual eu represento, que é o Oi Futuro, um vídeo breve, que está pronto e engatilhado para passar. Obrigado, boa tarde. O que inspira a transformação? O Oi Futuro acredita que as pessoas são capazes de modificar realidades. Nossa missão é estimular o potencial dos indivíduos e das redes para a construção de um presente mais inclusivo. No Lab Oi Futuro, criamos um ambiente de conexão, aprendizado e cocriação para empreendedores culturais e sociais. O espaço é ponto de encontro dos residentes do Lab Sônica, nosso laboratório de experimentação sonora, e do Labora, nosso laboratório de inovação social. Por meio da arte e da cultura, criamos novos diálogos e pontos de vista. Com festivais, exposições e outras experiências artísticas e culturais, envolvemos e emocionamos pessoas em todo o país. Construímos parcerias e inovamos juntos com editais inéditos.
como o programa Pontes, que apoia festivais no Brasil, e o edital ASA, que capacita mulheres, promovendo mais diversidade na cadeia criativa da música. No Museu 1, Museu das Comunicações e Humanidades, contamos a história das tecnologias de comunicação sob a perspectiva das relações humanas. A partir do NAVE, nosso programa de educação, compartilhamos novas formas de aprender e ensinar para alunos e educadores de todo o Brasil. Nossos cursos de capacitação e as edições do Guia Digital e-NAVE levam metodologias e práticas inovadoras e criativas para outras escolas. Com o Geração NAVE, criamos oportunidades para que jovens talentos formados no NAVE sejam contratados como residentes digitais em áreas estratégicas para a inovação da Oi. Com o Labora, aceleramos negócios e organizações sociais e ajudamos a promover iniciativas que transformam a vida das pessoas. Ficamos com uma certeza: cada um que passou por aqui agora faz parte da nossa rede. Afinal, juntos transformamos. Obrigado. Bem, esse é o Oi Futuro. E falando um pouco da economia criativa, né? Como vocês podem ver, mesmo os projetos de inovação social que têm um impacto para acelerar negócios de impacto social, empreendedores periféricos, ele também atua muito fortemente nos empreendedores do setor criativo, com outro edital que a gente fez em parceria com a Eclos, elaborado em parceria com a Eclos e com apoio da Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro, que também é parceira de décadas do Oi Futuro e da Oi na implementação dos projetos. É bom citar isso. Cada vez mais que se fala na necessidade de uma política cultural que seja democrática, inclusiva, a gente não pode tirar da jogada, pelo contrário, o papel do poder público, não apenas pelas leis de incentivo para fomentar as políticas culturais de empresas que sejam mais diversas, inclusivas e mais transparentes, mas também pelas próprias políticas culturais implementadas pelo Estado, para que a política cultural não seja uma questão de governo, seja uma questão de Estado. Mais uma vez, acreditar no poder civilizatório da arte e da cultura e no impacto econômico. O Roberto sempre falou que, ainda mais nesse período de pandemia, em que as pessoas têm dificuldade de respirar, né? E como a Olga citou, em que o alento que foi para a alma, o alimento que foi para a alma, poder acessar a arte e cultura das suas residências, embora a gente saiba que nem todos têm esse privilégio, é um país desigual ainda. Arte é ar. E a gente está fazendo força para respirar hoje. E eu acho que esse encontro que a gente tem aqui, a gente estabelece, primeiro, um companheirismo, uma parceria, para poder estar ombro a ombro nesse desafio do dia a dia e poder encarar o futuro trocando ideias, né? Então, acho que é um pouco o que eu vim fazer aqui, hoje, com Olga e com Marcos, para a gente poder proporcionar para vocês um pouco dessa conversa, dessa troca de experiências. O Oi Futuro, ele atua desde 2001 e, na área de cultura, tem o seu programa de patrocínios culturais incentivados, que foi o primeiro edital privado do Brasil, com edições gratuitas, abertas, para o Brasil inteiro. A gente tem trabalhado com produtores culturais, foram mais de 3 mil projetos ao longo desses anos, desses 16 anos, né? Mais de 9 milhões de pessoas impactadas, um impacto econômico gigantesco e educacional. E também trabalhamos com o nosso programa de patrocínios para selecionar projetos que integram a programação de nosso centro cultural, que fica aqui no Rio de Janeiro, o Oi Futuro. Convido vocês a conhecer. Reabrimos no começo de novembro com todas as regras de segurança. Também inauguramos, há 2 anos, o Lab Oi Futuro, esse espaço em que a gente tem esse programa chamado Lab Sônica. É uma decisão que a gente teve de ir para trás do palco, atuar na cadeia criativa e produtiva da música e do som, né? Então, é um espaço de pesquisa, de produção, de disseminação e de trocas. Temos o Museu 1, que era o antigo Museu das Telecomunicações, e foi renovado e modernizado, inaugurado em janeiro, ficou pouco tempo aberto após a reinauguração, reabriu agora também com as medidas de segurança, no começo de novembro. Fica o convite para quem quiser ir, quem puder ir, uma vez que estamos recebendo agendamentos online, com todas as medidas de segurança. Mas não é só. Temos as nossas ações e nossos programas no momento em que a gente teve que se reinventar.
Nós nos consideramos um laboratório criativo das práticas artísticas e culturais desse instituto. Desse instituto que é mantido por uma empresa de telecomunicações, uma empresa que passa a ser de tecnologia e passa a ser de soluções digitais, uma empresa em constante mudança. E nos propomos esse espaço de experimentação dessa companhia quando se fala de inovação. E quando falamos de inovação em arte e em cultura, desde 2005, quando inauguramos o Centro Cultural, nós temos nos arriscado nessas novas linguagens. Risco esse que é algo que faz parte do nosso DNA. E que antes era uma aposta, agora passa a ser uma necessidade para que a gente possa cumprir a nossa principal missão, que é proporcionar ao público o acesso a essas produções artísticas e criativas, proporcionar aos artistas um espaço de criação e de qualificação e disseminação das suas obras. Como fizemos isso? No começo do ano, nós estabelecemos que teríamos que migrar para o digital, mas, ao mesmo tempo, olhando um pouco à frente, imaginar formas de atuar num campo híbrido. Porque as peças de teatro, as exposições, as apresentações no Labsônica e os festivais que a gente patrocina pelo país tinham um dever perante seu público, perante seus artistas, de tentar, com segurança, fazer a roda girar. Estivemos muito próximos de cada um desses parceiros, para que a gente pudesse contribuir no desenho desses projetos e para que eles pudessem ser realizados. Ações como a Aceleração Labsônica, que foi uma parceria do Oi Futuro com a Toca do Bandido e também com a Secretaria Estadual de Cultura, durante sua execução, que estava prevista para ser uma seleção de 6 grupos e artistas do Brasil e do Rio de Janeiro, 4 do Rio de Janeiro e 2 do Brasil, o edital estava em curso quando a gente percebeu o quadro da pandemia. E nós propusemos isso para a Toca do Bandido e, com as 900 inscrições que foram recebidas de todo o país, nós criamos uma etapa prévia à aceleração desses 6 grupos, que seria presencial, e selecionamos 21 artistas de todo o Brasil e criamos uma etapa de mentoria online, onde a Toca do Bandido e diversos mentores contratados pelo projeto puderam proporcionar a esses artistas de todo o Brasil qualificação, não apenas na produção musical, na direção artística, mas na autoprodução de videoclipes. Esses videoclipes, esses 21 videoclipes, compuseram a programação do Festival Aceleração Labsônica, que foi ao ar em setembro, e teve mais de 40 mil pessoas de público do Brasil inteiro, onde a gente apresentou as composições inéditas, os vídeos produzidos pelos artistas, com uma grande qualidade de som e de áudio, uma qualidade artística, mas emulando ao vivo, ou tentando emular ao vivo, que é o quê? É a troca, é o encontro. Então, um host ao vivo apresentava os vídeos e no chat todos os artistas estavam participando, trocando informações com o público e vibrando, porque muitos deles estavam vendo pela primeira vez seus videoclipes na sua versão final. Também avançamos na parte de formação com as mentorias Oi Futuro, em que profissionais da Oi e do Oi Futuro abriram inscrições e pessoas de todo o Brasil, empreendedores de todo o Brasil, puderam ter contato com algumas práticas de gestão dos profissionais do Oi Futuro e da Oi para os seus negócios culturais, para os seus projetos artísticos. Ao mesmo tempo, o Museum, que estava fechado no auge da pandemia, colocou o seu conhecimento, sua expertise de seu programa educativo, principalmente, que atua muito forte na questão das acessibilidades, para promover cursos online, em que a acessibilidade em espaços culturais pudesse ser objeto de estudo, de troca com profissionais dos museus do Brasil inteiro. Também fizemos uma série chamada Oi Futuro Agora, em que tivemos uma retrospectiva de todos esses anos do Oi Futuro, da programação teatral, das exposições e dos encontros que tivemos para poder olhar para trás e refundar esse nosso novo caminho com o momento que se apresenta. Uma outra ação muito importante, as lives que fizemos com artistas, com debates de profissionais do setor, buscando soluções e falando um pouco desses caminhos possíveis para esse contexto, também nos serviu para alimentar a gente dessa realidade.
alimentar a gente dos desafios e pensar projetos e propostas para o futuro. Migramos para o digital também o nosso Museu 1, em que a gente tem uma visita 360 interativa, assim como as exposições. A exposição do Luiz Zerbini, Campo Expandido, que ficou de quarentena e abrir no final de semana, em que tudo se fechou. Essa exposição do Luiz Zerbini, essa individual, que trata da questão da natureza, fechou. E a gente teve uma exposição durante 8 meses em quarentena. Tínhamos árvores, plantas, que foram sendo tratadas ao longo dos meses, para que a gente pudesse reabrir agora, 2 semanas. E, obviamente, o artista entendeu que essa exposição ganhava um novo significado ao reabrir agora para o público. Na verdade, reabrir não, abrir para o público. E absorvemos isso com um vídeo, um documentário, em que fala sobre esse olhar da natureza e desse renascimento, desse encontro e a provocação que essa exposição faz por olhar das pessoas. Foram muitas ações nesse meio tempo e a gente agora, nesse período, além de exibir as peças que passaram por nosso centro cultural, exibir online peças gravadas, que também foram um grande sucesso de público, principalmente os espetáculos para a família, espetáculos infantis, né? A gente deu um passo adiante para assumir esse hibridismo. Já fizemos lançamentos de livro de arte, o livro do Festival Multiplicidade, do ano passado, que é um livro de arte incrível, que tem uma presença muito importante do Baiana System, por exemplo, e de outros pensadores. Fizemos uma transmissão ao vivo com a apresentação do Batman Zavarese, falando um pouco sobre o livro e com a participação dos artistas durante essa live. Também iniciamos agora as transmissões ao vivo de peças de teatro e também de debates sobre temas e sobre projetos teatrais. A gente vai ter, a partir da semana que vem, a transmissão ao vivo dos esquetes e da programação do Segunda Black, né? O Festival Novas Frequências, na sua 10ª edição, vai ter uma programação toda online. O próprio Festival Multiplicidade, que vai ter uma programação híbrida online a partir de janeiro. E os festivais de música pelo Brasil, em que esses produtores realmente conseguiram cumprir o desafio de aumentar a potência dessas obras, desses artistas, e, como a Olga falou, descortinar um acesso a um público que muitas vezes não teve como estar presencialmente ou nesses festivais ou no Centro Cultural do Oi Futuro. Eu acho que esse hibridismo ele veio para ficar. Né? Acho que permite com que mais pessoas possam acessar projetos e obras artísticas que até então não tinham como. Eu também tinha preconceito com essa fronteira digital. Mas entendendo agora que, pela necessidade que nos foi imposta, a gente conseguiu realmente reinventar de alguns aspectos essa experiência e, de certa maneira, o público também naturalizou essa experiência. Mas nada vai substituir o encontro físico. Não apenas no teatro, mas no festival de música, numa exposição, numa abertura, no lançamento de um livro, num debate. Mas são as ferramentas que o tempo nos impõe. Eu acho que tem muita coisa para a gente falar com relação ao possível futuro, né? E eu estou ansioso para a gente entrar nesse bate-papo, porque eu e Olga, a gente vem batendo bola sobre isso também, Roberto Antenor. Mas eu citei algumas ações que a gente tem, que a gente desenvolveu, dos festivais também eu falo do Programa Ponte, que é uma parceria do Oi Futuro com o British Council, em que renovamos a crença nos festivais e no potencial que eles têm de transformação de impacto, e um edital que havia sido lançado no ano passado, que estava para o resultado sair antes da pandemia, a gente soltou o resultado há pouco tempo, entendendo e conversando com os produtores que o desafio dessas residências desses festivais se fazerem digitais é plenamente alcançável sem perder o principal propósito, que é fomentar esse intercâmbio entre os artistas brasileiros e os artistas britânicos, fazendo com que essas obras, produto desse intercâmbio, possam alcançar o público, né? Da mesma forma, o programa ASA, que é o programa que é feito para mulheres da cadeia do som e da música, também vai ganhar uma versão digital. E com isso a gente espera ampliar para além dessas 50, que passavam 6 meses no nosso lab, tendo apoio de mentoras brasileiras e britânicas, a gente entende que a gente vai poder alcançar mais gente. Claro, você tem um ganho que é um ganho imediato, que é de escala. O investimento permite que você tenha uma escala. Mas, ao mesmo tempo, nem sempre a efetividade da transmissão, do conhecimento, da fruição vai ser a mesma. Por isso,
essa busca incessante por um modelo híbrido que possa conciliar esses objetivos de alcançar as pessoas com impacto efetivo, mas sem alterar a necessidade do encontro e das linguagens que são genuínas e que devem existir. O teatro existe há mais de 2000 anos, já passou por diversas pragas. Não vai ser essa praga que vai acabar com o teatro. Ele vai voltar, assim como a arte com a cultura. Bem, obrigado por tudo, me coloco à disposição de todos, então vamos para o debate. Bem, obrigado, gente. Lívia. Ih, fiz a mal mesmo. Bem, vamos lá. Vitor, obrigado. Olga, obrigado. Eu acho que, se tiverem perguntas, por favor, só levantar a mão que o pessoal leva o microfone. Bem, gostei muito do papo. Eu separei algumas perguntas aí para vocês. Não, eu vou começar primeiro. Vou falar um pouquinho também, né? Olga, em relação ao trabalho da Firjan, primeiro, você falou uma verdade, né? O tempo como aumentou o consumo de cultura, né? De entretenimento em geral na pandemia, pelo menos ampliou-se ou falou-se mais, né? Você ia num show, você ia numa peça de teatro, mas você não era todo mundo na rede social junto, olhando. Ah, você está também no mesmo show que eu, né? Você está na sua casa, eu estou na minha, mas a gente está no mesmo show, né? Então, eu vi uma pessoa falar isso na televisão, falou, e se fossem 5 anos? Né? E se fossem 10 anos? Né? Quem é que ia segurar a nossa onda? Ia ser a cultura, ia ser a arte e o entretenimento. Né? Então, o Vitor falou isso também, como tem que ser valorizada a produção artística, a produção cultural. E eu acho que tanto o Oi Futuro como a Firjan investem muito nessa cadeia produtiva, né? Na formação da cadeia produtiva, coisa que as grandes empresas muitas vezes não buscam, né? Eu trabalho com lei de incentivo há 15 anos, né? E até quando a gente começou, o João, meu sócio, estava aqui agora, foi o cara que criou a Sagre, que me chamou para ser sócio dele na Sagre. No nosso escritório, Olga, Vitor, só batia as pessoas e falavam assim, não, meu projeto é maravilhoso, vou levar para a Oi. É só assim, Oi Petrobras, 2007, 2006, até 2009. Só se falava, eu falava, e se a Oi não patrocinar o seu projeto? E aí o Oi Futuro estava nascendo, etc. E aí tinha o edital da Oi. Aí era aquela corrida pelo edital da Oi. Porque as pessoas entendiam, e hoje eu vou te perguntar isso, Vitor, dos resultados dessa política, né? Mas o cara já entendia, poxa, eu não sou um cara ainda famoso, como eu vou conseguir esse apoio? Eu discuti isso mais cedo aqui com os subsecretários, precisando ter um patrocínio para aprovar um projeto na lei, não tem muita lógica. Então, a Oi escolheu essa posição lá atrás, né? Entrou forte na cadeia produtiva, o Lab Sônica, todas essas iniciativas, não é para o mainstream, não está buscando os grandes artistas, a Oi não incentiva grandes artistas há muito tempo, pelo menos, claro que tem festivais legais, no esporte tem projetos muito importantes, que trazem esse goodwill para o público, essa boa visão do público em relação à empresa, e a Firjan da mesma forma, eu acho que com uma capilaridade talvez até maior ou semelhante, né? Então, para passar a palavra para você primeiro, Olga, eu queria só que você falasse, você falou, veio para ficar, né? Eu percebi que a Casa Firjan tem uma programação, eu sei que é a outra parte, a parte de inovação de vocês, mas eu vi que vocês têm uma programação muito forte, e quando veio a pandemia, essa programação aumentou de tamanho. Os cursos se multiplicaram em vários segmentos diferentes. Eu queria entender como foi isso lá dentro, como foi essa opção lá dentro. Já que a gente não vai ter público aqui nos visitando, vamos atingir mais gente.
E a diversidade dos cursos também, a curadoria, como esses conteúdos são escolhidos, como é que foi a percepção do público em relação a isso, por favor? Eu posso falar da Casa Firjan, assim, mas não profundamente, né? Porque não está dentro do meu escopo de trabalho, mas a gente está na mesma empresa, eu vou dar uma pincelada. Eu acho que a Casa Firjan, ela aproveitou, né? Ela conseguiu visualizar uma oportunidade de capilaridade aí de vários cursos, e como a Firjan, ela trabalha por segmento, então, o que acontece? Dentro daqueles segmentos, quais são as necessidades mais fortes dos segmentos? Então, do segmento da indústria criativa, aonde estão os grandes gaps, onde estão os problemas daquele momento, que se a gente fizer um curso para atender essa demanda, uma palestra, então é sempre com essa visão, aonde estão os gaps da indústria ou dos segmentos industriais, né? E aí vem toda a cadeia da indústria criativa, né? Então, a gente está falando de design, de joias, de arte, enfim, vamos por aí, por toda a cadeia da indústria criativa e da própria indústria tradicional, né? Mas que não deixa de ter, né? Eu acho que a gente está caminhando para um momento também que a gente ainda separa a indústria criativa da indústria tradicional. Mas, cada vez mais, a própria indústria tradicional, tudo que ela produz, só tem valor quando ela está agregado a algum ingrediente criativo, né? É muito louco isso. Então, eu acho que hoje o maior ativo que a gente tem na indústria é a criatividade. Seja ela do ponto de vista puramente artístico, um designer que faz uma estampa, ou seja, do ponto de vista tecnológico, mas que é a criatividade do ser humano que faz rodar, né? Que faz a coisa realmente ter valor. E eu acho que a casa, ela foi nessa vertente de entender quais são as necessidades, tanto no que diz respeito à gestão, né? Eles atuaram bastante forte com palestras sobre gestão, né? sobre comportamento nesse momento de pandemia, sobre criatividade, né? Tudo aquilo que está aflorando nesse momento. Então, acho que é isso, é aproveitar aquilo que é entender o que é necessário para a indústria, para os empresários e para os trabalhadores da indústria nesse momento. E eu acho muito importante falar também, assim, quando a gente pensa na cadeia produtiva, é um pouco diferente da Oi, mas, por exemplo, a experiência dos teatros no interior, eles visam justamente isso, é você trazer, não só no interior, na Baixada, como é o caso de Caxias, né? É você dar espaço para a produção local, né? Isso é muito importante. E a gente conseguiu trabalhar com editais, obviamente, com uma abrangência menor do que a da Oi, né? A Oi é nosso espelho, mas a gente vai que vai. E é muito importante a gente entender isso, né? Por exemplo, a gente fez até, e a Oi, mais uma vez, foi nossa parceira, a gente, em 2018, fez esse edital dos Novos Talentos da Música, e a Oi foi nossa parceira com a gravação de todos os fonogramas dos candidatos, e também foi com produção de clipe, e foi uma coisa muito, muito bacana, porque aí é essa sensação de você estar atuando diretamente na cadeia produtiva, dando a formação para aquele músico que hoje ele é o gestor da própria carreira, do início ao fim, que ele tem que ter essa ideia de como funciona a indústria da música, como funciona o consumo, né, como tudo caminha. Então, as coisas elas vão se entrelaçando, né? E é muito bacana, isso também está falando lá com a Casa Firjan, que, de alguma forma, ela também se entrelaça com as nossas ações, quando ela fala da inovação, quando ela fala de gestão de carreira, né? A gente não está falando para um segmento, a gente pode abrir isso para muitos segmentos, né? E eu acho, agora no final do ano, vai ser criado um novo conselho, que é um conselho do audiovisual e da indústria criativa. Que esse conselho ele tem um significado importante, que é onde a gente vai escutar, né, mais diretamente a indústria a indústria criativa mesmo. Quais são as demandas desse segmento e de que forma a Firjan, através do SESI e do Senai, podem efetivamente contribuir para o crescimento dessa cadeia, né, e para o desenvolvimento. E eu acho que é muito importante
que a gente entenda assim, né, a cidade do Rio de Janeiro, né, especificamente, é uma cidade que ela é completamente criativa. A gente não olhar e não ver isso e não trabalhar nesse sentido, a gente está queimando o maior ativo que a gente tem. Né? Esse é o maior ativo dessa cidade, do nosso estado. Eu particularmente, não tenho dúvida disso. Certeza. Perfeito. E eu acho que os editais que a Firjan propõe pelo interior, música, teatro, artes, a ocupação dos teatros, fomenta muito, como você falou agora, a cadeia produtiva. O cara que não é um grande artista, então é um bom caminho. Muita gente fala de captação de recursos, né? Como eu vou conseguir captar, como eu vou disputar recursos, pensando em grandes projetos, né? E às vezes o cara tem que buscar os editais. Só, né? Vou falar uma coisa que foi emocionante. Quando a gente fez o Novos Talentos da Música, a gente também fez os Novos Talentos do Teatro. E era um patrocínio para a montagem de um espetáculo. Um espetáculo usando um texto do núcleo de dramaturgia. Então, era um texto de um dramaturgo, um recém-dramaturgo, né, estava saindo do núcleo, e uma companhia. E foi uma experiência muito linda, porque tiveram companhias, teve uma companhia de Nova Iguaçu, tipo, a companhia tem 20 anos de existência. Ela é amadora porque ela não conseguiu sair, ela não conseguiu alçar outros voos. Mas ela não tem nada de amadora, ela é profissional, ela está trabalhando há 20 anos. Foi o primeiro patrocínio dessa companhia, da vida. Foi a primeira vez que ela prestou contas, foi a primeira vez que ela teve... Porque a gente fez um edital que tinha toda uma prestação de contas, justamente para que esses pequenos produtores comecem a ter contato, né? Como que deve ser um projeto. Né? E foi muito, muito gratificante a gente perceber assim, como essas companhias, de fato, na grande maioria delas, foram 10 companhias, elas... eu acho que nenhuma tinha tido nenhum projeto patrocinado, nem que fosse um valor mínimo, como foi um valor realmente pequeno, mas eles fizeram assim milagre, eles deram um show. E muitas dessas companhias agora depois se apresentaram em vários outros lugares. Isso foi o melhor. Esse aí eu vou passar agora essa pergunta para o Vitor, porque a gente não vê as grandes empresas, e às vezes dá para entender, né? Por que as grandes empresas, Vitor, não vão buscar essas pequenas companhias, né? Por que a Oi lá atrás buscou esse caminho? E aí eu queria te perguntar de resultados, agora que já passaram 15 anos, talvez, né? Por que a gente não vê as grandes empresas buscando? Eu acho que eu sei um pouquinho da resposta, mas eu quero que você fale. E para a Oi, claro que a Oi criou o braço, né, de cultura dela, justamente com esse objetivo do investimento em responsabilidade social e em cultura, mas ela podia ter criado o Oi Futuro e feito projetos do mainstream. Ela tem dinheiro, tem marca para isso, ela podia ter feito isso. Ela preferiu ir para outro caminho e cada vez mais profundo nesse caminho da cadeia produtiva, mulheres do segmento X. Então, o investimento... Eu estou perguntando isso porque normalmente a empresa pensa na marca dela e em ter um retorno imediato ali de ser a grande empresa que está no Rock in Rio ou que está no evento X grande e mostrar uma força ali. A Oi teve esse momento lá atrás, criou uma simpatia. Mas hoje eu vejo, pelo que eu entendo, né, na minha visão, ela está buscando outros caminhos, outros públicos. Está dando certo, Vitor? Essa é a pergunta. Bem, o que eu posso falar é que acho que o seu primeiro olhar está correto. Acho que a gênese... Sim, o resultado social e o resultado econômico sim estão dando certo. Nasce sim da gênese de uma decisão lá atrás de criar um instituto, né, de responsabilidade social corporativa, nasceu com essa missão. Hoje ele acrescenta, além dessa camada de responsabilidade social corporativa, esse papel de ser um espaço de inovação, de criação de rede, né? E eu acho que isso tudo
que você citou com relação a uma maior presença de grandes projetos de uma maneira mais protagonista, e nesse momento está buscando projetos que você não tem, vamos dizer, não é uma bala de canhão, digamos assim, do ponto de vista de mercado, né? Mas que tenham conceitos muito bem definidos, né? Para além de uma visibilidade apenas de mainstream, eu acho que está ligado de uma evolução dessa decisão lá atrás, de um instituto de responsabilidade social corporativa, em que criou uma área de cultura, que entendia que era necessário mediar os interesses de uma política privada de investimento em cultura para gerar esse goodwill, né, e um melhor posicionamento de opinião de público, de espaço de imprensa, de comunicação corporativa, com a política cultural que tenha uma visão de diversidade, de ampliação de acesso, de impacto econômico, projetos que fossem estruturantes. Entendendo que esse investimento também tem que ser sustentável, tem que criar uma rede, tem que criar parcerias, tem que criar uma história para que você possa ter legitimidade de operar em determinados territórios, né? Hoje eu posso falar que nós temos legitimidade para atuar em territórios como o teatro. Fomos parceiros do SESI diversas vezes em projetos como a Olga citou. E o SESI tem uma equipe de excelência extrema na área de teatro, assim como na área de música. Também fomos parceiros. E, da mesma forma que o SESI, conseguimos estabelecer relações e parcerias com o Conselho Britânico, com a Toca do Bandido, diversos festivais pelo Brasil que têm uma visão muito aguda de curadoria e outras empresas e outras organizações. Eu acho que isso só é possível, e da mesma forma com secretarias de cultura, secretarias municipais e estaduais de cultura, destacando a Secretaria Estadual do Rio de Janeiro. Então, eu acho que esse é uma legitimidade que você só alcança para você atuar institucionalmente e gerar projetos com solidez quando você tem essa linha muito bem determinada, que independe das variações de potencial de investimento que se dão ao longo dos anos. Antigamente, a Oi tinha uma outra realidade financeira, sem sombra de dúvida. Eu posso dizer isso porque é público. Um momento em que a empresa está passando por uma transição. Uma transição essa, inclusive, que vai definir e define um pouco do seu posicionamento no investimento quando a gente fala no campo de inovação em arte e cultura, quando a gente fala da economia criativa. A Olga citou da vocação que essa cidade tem. Para além das artes, fala da cadeia do audiovisual. A gente está falando aqui dos jogos, dos games, né? Que hoje é uma indústria no mundo que arrecada mais e gera mais do que o cinema. E que tem uma mão de obra, não apenas um público consumidor, mas um potencial de criadores e desenvolvedores de games no Brasil e no Rio de Janeiro gigantesco. E quando você diz que é uma empresa que está migrando para trabalhar principalmente na estrutura de fibra ótica desse país, ampliar essa estrutura de uma forma radical nos próximos anos, proporcionando também um acesso às pessoas que vão poder consumir arte e cultura, poder se falar, poder consumir esse conteúdo, são pessoas também que vão consumir dados, por exemplo, com essa nova cultura que se cria, essa cultura pop, essa cultura dos games, que cada vez mais vem sendo atravessada por música, por exemplo. Você vê os grandes cases daí do Twitch, né, ou do Fortnite, em que você tem lançamentos maciços de fenômenos da música pop, em que você tem milhões e bilhões de pessoas pelo mundo assistindo, que também fala um pouco da nossa época, que são o engajamento dessas comunidades e como essas comunidades nascem e se mantêm, e como se ampliam. E aí, falando de comunidades, a gente está falando de territórios, né? A Oi, você bem citou, lá atrás se aventurou muito, não se aventurou porque criou, e tantas pessoas lembram até hoje, da grande presença na moda, por exemplo, né? Quando você teve aquela caixa bonita da Oi, né, que todo mundo queria comprar, redondinha, né, com aquele celular, que tinha até o celular da Xuxa, né? Toda irmã da minha geração teve o celular da Xuxa, né? Mas teve uma questão de design estratégico, teve uma questão de posicionamento em marcar aquele território com um grande investimento que era possível naquela época. Hoje, a visão desse investimento ele está muito mais ligado, até porque os públicos hoje são mais segmentados, né? Muitas vezes, um investimento no mainstream, você não tem uma efetividade no investimento daquele tamanho quanto você tem se você escolhe bem e cria legitimidade em determinados segmentos que estão mais próximos do público que a empresa quer atuar, né?
É bom lembrar também que a Oi, naquela época, era uma empresa que operava muito fortemente, continua operando, mas estava no core business do negócio, a telefonia fixa, por exemplo, que de lá para cá vem diminuindo. Quando você opera com a telefonia fixa, você está falando da senhora de 60 anos, do interior do Piauí, que vai ao festival de carimbó de Marapanim, né, até o jovem trendsetter que ia na Fashion Rio, na Marina da Glória. Então, você tinha que ter mecanismos e ferramentas e ativos para você comunicar com essa diversidade gigantesca de público, né? Mas isso é contextual, isso está ligado ao momento do negócio da companhia e às condições que se apresentam para esse investimento. O que conta, como você falou lá atrás, foi a decisão de você atuar nesses territórios de arte e cultura, depois de um tempo que você acrescenta essa propriedade, esse conceito de inovação, com uma substância, com uma legitimidade, que foi a escolha que tivemos. Trabalhar com projetos que não tenham apenas um aspecto mercadológico, até porque, para isso, existe uma área da companhia que investe e ativa projetos com esse objetivo, e não tem nada errado. Pelo contrário, precisamos disso. E você, ainda assim, ativa a economia criativa com grandes produtores e produtoras muito sérios que empregam muitas pessoas e muitos artistas. Mas o Oi Futuro, na sua atuação, tem outros indicadores, tem outros propósitos, coisas que têm uma visão mais sustentável, de mais de impacto na cadeia produtiva e na qualificação desses artistas e desses produtores, na disseminação desse alcance e na democratização do acesso da cultura, e democratização não apenas na fruição, como a Olga lembrou muito bem, mas para novos artistas, novos protagonistas e novos atores desse mercado. Os resultados, aí, para não me estender muito, primeiro, na época da recuperação judicial, né, em que qualquer empresa está sempre muito sujeita a um noticiário negativo, né, afinal de contas, é um período delicado, a da Oi até então havia sido a maior do país, né, os estudos e os relatórios da área de comunicação corporativa da companhia indicavam que as ações do Oi Futuro, as ações de arte e cultura, eram que entregavam a pauta positiva da companhia. E isso tinha um impacto não apenas com o público consumidor em geral, mas tinha um impacto também aos seus investidores, às pessoas, aos seus credores. E é muito curioso, porque quando você fala de credor, e aí eu posso botar o dedo aqui, porque estamos falando para pessoas do mercado, eu acho que é uma questão de troca, né? A decisão de você ter o 16º edital foi uma decisão, inclusive, corajosa da companhia de mostrar que a empresa não ia parar. Ao momento que você trabalha com incentivo, você tem que ter imposto, arrecadar imposto para você gerar o incentivo e investir em projetos. Se você está gerando imposto, é porque você está atuando, você está faturando, a empresa está viva e está pujante, mesmo no momento, que era um momento delicado, que já atravessou, mas que era um momento que havia muitas incertezas por ser uma RJ do porte que existia então. Então, a manutenção daquele programa de patrocínio do edital daquele ano foi também uma decisão estratégica, foi uma decisão de comunicação e demonstrar para a sociedade e para o país que era uma empresa que estava passando por esse momento de transição, mas não parava. Gerava impostos para a sociedade e retornava parte desses impostos nos territórios que ela havia atuando com tanta legitimidade, que eram em arte e cultura. Enfim, além de todos os indicadores que eu poderia te dar com relação a público, com relação à mídia, mas eu acho que os resultados mais precisos, ou melhor, mais valiosos, que é num ponto de inflexão, como esse eu te citei, né, estão presentes aí. Então, eu posso dizer que sim, está dando muito certo. Perfeito. Acho que o Vitor falou uma palavra muito importante, que é a legitimidade, né? Acho que a empresa criou nesses anos, no caso a Oi, foi ganhando essa legitimidade e hoje poder falar com essa propriedade da cadeia produtiva, do apoio que ela faz. E aí vou pegar um gancho rápido também. Eu falo isso, às vezes, em algumas palestras, ou até para a minha equipe, né? Você viu que o Vitor falou, a Oi abriu o edital dela, não foi porque ela é boazinha, ela é empresa, o fim dela é o lucro. Ela mostrou para o mercado, para os acionistas, para os credores dela, a força dela. Ela falou, não, eu estou aqui. Se eu não fizer o edital, é pior, que eu vou mostrar uma fraqueza, simplificando aqui as coisas, né? Então, como as empresas da Firjan, como a Firjan em si, ela tem um papel, uma obrigação de responsabilidade social, como uma grande empresa como a Oi tem uma obrigação grande de responsabilidade social. Mas muita gente tem e faz superficialmente.
a gente trouxe 2 exemplos aqui de instituições que fazem de uma forma profunda, de uma forma estruturante. Eu acho que a palavra de estruturante cai bem aqui para os parceiros que estão aqui na mesa, porque é um investimento na cadeia produtiva, que não está necessariamente preocupado com a grande exposição de marca, mas que é uma coisa que vai dando legitimidade para a empresa, como quem não conhece os teatros do SESI, quem já não participou de um edital, quem é das artes cênicas ou da música, tem que estar lá tentando os patrocínios. Então, eu acho que a empresa mostrou que não passa como uma empresa oportunista, né? Não é um oportunismo, uma coisa de momento. Entrou, fez uma decisão estratégica, uma decisão empresarial, né? Não é uma decisão tomada assim, né? Uma decisão estratégica empresarial, e hoje está mostrando os resultados, que ao contrário de outros indicadores, né, Vitor? Não vai se medir com o número de views e tal. Você vai ver ali na cadeia produtiva, no Lab Sônica, nas comunidades onde aqueles artistas estão inseridos, né? Eu acho que nas redes sociais de vocês, na pauta positiva que pôde ser atestada ali, olha, quem traz a pauta positiva hoje é o Oi Futuro, certamente a Firjan tem também essa percepção. Então, alguma pergunta aí do público? Que eu vou puxar mais uma aqui, se não tiver. Então, vou lá, hein? Quer falar, Vitor? Eu queria fazer uma parte também, uma provocação bem interessante para a visão de futuro, mas traz aí a pergunta que eu... Vamos lá. A gente estava trocando figurinha, eu e Olga, que aí falando um pouco de futuro, né? Eu acho interessante essa provocação, de repente, se alguém quiser perguntar, se quiser complementar. Eu acho que essa realidade dessa pandemia, eu acho que ela vai ter um impacto que vai ser duradouro, que vai ser uma reorganização urbanística das cidades, né? Eu acho que os espaços, né, eles não vão voltar a ser ocupados como eram antes. E eu acho que é uma questão de entendimento das empresas de que você não precisa ter medo do home office. Por aí. É claro que isso vai ser impacto para algumas cadeias, para alguns profissionais, em que você vai ter um prédio que tinha 3 andares no centro do Rio e você vai precisar de 1. Né? Então, isso vai ter um impacto, por um lado. Acho que vai ter uma reacomodação com relação à questão do emprego. Né? Mas eu acho que existe uma perspectiva que pode ser muito positiva, e aí quando a gente fala dos novos artistas, né? Quando a gente fala da visão do interior, quando a gente fala do subúrbio do Rio de Janeiro, né? Eu sou criado na Ilha do Governador, eu sei o que é a cena cultural e artística da zona norte do Rio de Janeiro, aquele movimento pendular, que para você ir ao museu, para você ver uma peça, para você ver um show, você precisa vir para a Zona Sul. Mas as pessoas cada vez mais vão ficar nos seus bairros, vão ficar nas suas casas. Né? Os empreendimentos agora já têm áreas de coworking. Né? Então, elas vão consumir mais nos seus bairros, mais nas regiões. E elas vão querer arte e cultura nas suas regiões. Então, que perspectiva isso gera, né, para uma política cultural, que já é algo que está no cerne, né, de uma política cultural diversa, democratizante, né, que é você distribuir esse investimento e essa visão estruturante para essas regiões, né, que não são centrais a princípio, mas é uma visão mesmo até de oportunidade dos próprios empreendedores da economia criativa, dos artistas e dos músicos entenderem que esse movimento centralizado pendular, a tendência é que ele não exista mais da forma radical que tem. Teremos uma prática nova, oportunidades novas de mercado. E eu acho que vale dividir isso porque a própria questão imobiliária, né, que aparece muito rápido, já está aparecendo com muita força. As pessoas vão ficar mais nos seus bairros. Como é que isso muda para a gente? Eu acho que o Vitor falou assim é muito interessante, seria muito benéfico, porque a gente tem um grande funil. Né? Todo mundo quer ir para o mesmo lugar. Né? O próprio artista, a produção cultural, ela mira sempre os mesmos lugares. Né? Então, a gente tá meio que disputando sempre os mesmos públicos. Né? Isso é muito complexo e isso fica muito nítido, assim, por exemplo, os próprios investidores, né, das leis de incentivo, né, eles também miram os mesmos artistas, os mesmos lugares. Então, tem toda uma coisa para ser reconstruída, aí, tanto do ponto de vista do fazedor de cultura, quanto do investidor. Né? Porque quando você fala, não, eu tenho um festival que é maravilhoso, mas ele é lá num lugarejo
pegando o Rosal como exemplo, é muito difícil. A gente lá é parceiro da prefeitura, né? SESI, Firjan e prefeitura, mas não existe um outro patrocínio. E, no entanto, é um evento extremamente potente, que gira 1000 coisas. São exemplos assim que precisam ser vistos com outro olhar, né? O quanto aquilo beneficia aquele lugar, aqueles artistas daquele lugar, né? Então é isso, é criar novos ambientes, né, para a arte, novos ambientes que a gente não poderia pensar há um ano atrás, antes dessa pandemia. Hoje a gente já começa a olhar de outra forma, que não é só possível, como é necessário, né, que a gente descentralize de verdade o consumo da cultura. É verdade. No papo mais cedo aqui, o Vitor, da Secretaria Estadual de Cultura, ele falou muito desse esforço que está sendo feito pela Secretaria, inclusive através da legislação, né? Primeiro veio a lei que obriga, né? Eu não tive tempo de provocar ele dizendo que a lei já obriga desde 2010, cara. Entendeu? A 40% ser no interior. O máximo que uma empresa podia ter da lei de incentivo era 10% investir. A gente viu várias empresas passando disso, talvez a própria Oi anos atrás. Então, a questão não basta ter a lei, tem que ter a percepção. E eu acho que a pandemia está dando um pouco desse empurrão que algumas empresas talvez ainda não tinham, a ficha não tinha caído, como o da Oi caiu 10 anos atrás. Falou, olha, não adianta a gente trabalhar nos mesmos lugares, batalhar os mesmos. O próprio público vai começar a ficar cansado, começar a buscar outras coisas. E eu acho que o Oi Futuro já tem tendo esses resultados, entendendo a repercussão que eles têm nas redes sociais. A rede social não é essa bolha que a gente aqui vive, né? Então, eu acho que abre a gente talvez não tenha nem noção, o Vitor pode falar um pouco, de quantas comunidades existem, de vários segmentos, e essa rede como vai se estendendo, né? Eu posso dar um exemplo do que você falou, que faz todo sentido, que é um projeto que a gente apoiou durante alguns anos, que é o Meet em uma Favela, que acontece na Vila Operária, Duque de Caxias. Era um movimento que muita gente não sabe, é invisível, mas começou algo voluntário, de grafiteiros do mundo inteiro, indo de mochilão para passar uma semana, um final de semana na Vila Operária, para fazer uma intervenção artística maravilhosa naquela comunidade. Eles são abraçados pela comunidade, são as cozinheiras que abrem suas casas para poder cozinhar e vender refeições, são os DJs e os músicos que vão a diversos lugares do Brasil para poder tocar, são os grafiteiros que, enfim, mudam a cara daquele lugar. E é um dos projetos em que a gente teve o maior engajamento, né, de público, de views, mas o que conta mesmo foi aquela rede que foi ativada, que já existia. A gente sabe, o Meet em uma Favela não precisa da Oi para acontecer, não precisa do Oi Futuro para acontecer. Mas o que a gente fez foi proporcionar um salto na gestão e na realização do projeto em que eles estavam buscando isso, né? E que bom que a gente deu esse match, né? E a gente pôde ver como um projeto que, teoricamente, é invisível para o grande público, né, tem uma potência tão grande. Parece ser invisível. Eu acho que esse match aí que o Vitor falou, que é o grande pulo do gato do patrocinador ou da empresa que aposta em cultura, né? A gente não pode querer inventar um movimento que não existe e que não é real, né? Que não faz parte daquele lugar. Fica oportunista. Né? Não pode ser uma hashtag inventada pela agência, né? Não pode. Eu acho que é por aí. A arte tem que ser verdadeira, gente, né? Tem que estar ali. E só para complementar um pouco da sua fala, acho que um mecanismo muito importante que foi regulamentado nos últimos anos, e aí falando do Estado do Rio de Janeiro, é o Fundo Estadual de Cultura, né? Eu acho que é importantíssimo e valiosíssimo para poder você ter, de fato, uma política cultural pública atuando nesses territórios que até então a lei de incentivo não conseguiu alcançar, porque é um mecanismo de aproximação entre o setor privado e o setor público. Nem sempre esses interesses eles vão ser completamente convergentes. E eu acho que é da natureza do instrumento. Então, você empoderar a gestão pública de um instrumento de financiamento que, inclusive, é financiado com parte dos recursos do mecenato, é uma forma inteligente e necessária de você, de fato, abrir espaço para novos realizadores ou levar realizadores mais conhecidos para territórios
que até então não são atendidos. E até mesmo ações estruturantes, né? E sem a gente esquecer a cultura popular, né? Que sem o fundo de cultura Não vai é andar. muito complexo. A questão do fundo é importante. Acho que, Vitor, você falou a palavra certa. É necessário, né? Porque só a gente esperar que as empresas vão ter esse entendimento, elas não vão. Não vão buscar o cara que não é conhecido, não vão buscar o cara do interior, não vão. Não vão buscar as folias, não vão buscar. Mas a gente tem que tantas também coisas. só tomar cuidado com o fundo, porque hoje parece que a gestão da secretaria está cheio de pessoas bem intencionadas, a gente sempre espera isso. Os editais que foram abertos, que não tem a ver com o fundo, a lei Aldir Blanc, só está passando pelo fundo, só para a gente não confundir. Por exemplo, a secretaria, o Vitor falou aqui, quando eles assumiram, tinha 27 milhões no fundo parado. Eles estavam regulamentando, etc. A gente acompanhou isso bem de perto. Só que a primeira ideia foi, não, vamos refazer o Teatro Tal em Niterói, 8 milhões. Não, cara, entendeu? Não é para isso esse dinheiro. Não, amigo do secretário não sei o que lá e não sei onde, que não pode. Não pode dar o dinheiro na mão do secretário e o secretário faz o que quiser com o fundo. Aí, não, lê a lei lá, não é isso que diz. Não é isso que diz até o cara querer meter a mão no dinheiro. Então, a gente tem, como sociedade civil e como agentes de cultura, como o Vitor falou aqui, fiscalizem, cobrem, digam o que é prioridade, para que a gente possa criar os editais, não o da lei, que o Aldir Blanc é outra coisa, mas esse do dinheiro do fundo, que vem muitas vezes das empresas, né? E outra coisa que a gente falou aqui, tem que ter outros mecanismos de receita do fundo. Tem a previsão legal, mas só funciona hoje a contrapartida do mecenato, vamos dizer assim. Então, 20%, será que é justo, é suficiente? Será que 10% não resolveria se tivesse outros mecanismos? A loteria, não sei o quê. E, para fechar, a questão do fundo a fundo, que ele falou aqui, que é o fundo estadual, poder passar dinheiro para os fundos municipais. Hoje não existe. Quem está lá na ponta são Fidélis. Como é que eu daqui vou dizer qual é o projeto que é legal em São Fidélis? Tem que ser o prefeito, a secretária de cultura, de educação de lá. Às vezes nem secretaria de cultura tem no município. A maioria não tem, né? Eu também já visitei 20 e poucos municípios, levando mecanismo para fazer ISS nesses pequenos municípios. A gente também já tem uma certa história, mas é importante que o fundo tenha essa transparência, que os editais sejam realmente focados em quem precisa. Não dá para fazer o edital para distribuir 1 milhão por projeto. Não é isso. Pô. São os microprojetos, é por segmento. É claro que essa galera aqui tem esse entendimento e a gente vai estar acompanhando, observando e torcendo para que esse dinheiro chegue nos interiores, que é o que se fala, é democratização, interiorização da produção cultural e dos recursos. A lei que vai obrigar as empresas e os gestores a terem esse entendimento, tomara que isso aconteça. Você falou, por mais que não tenha a ver, né, mas é uma experiência que emula um pouco, né, do Sistema Nacional de Cultura. Né? A Lei Aldir Blanc, forçosamente, funcionou quase como estava preconizado o Sistema Nacional de Cultura. Obrigou que os estados e municípios fizessem os seus fundos, senão a pessoa não faz. E aí você tem um pouco da experiência que mal ou bem chegou na ponta. Então você vê que algo, que ao ser implementado finalmente, né, vai funcionar, porque nada melhor do que o entendimento do território de quem está mais próximo. Né? E eu concordo, acho que a fiscalização tem que ser feita, né? E eu acho que não só o poder público, mas as empresas privadas, eu estou aqui dando a cara a tapa, como tem que ser para todas as críticas construtivas, né? Porque eu acho que quando você atua perante o público, assume compromisso, você tem que estar pronto para você poder desenvolver e elaborar, aperfeiçoar. E é claro, é uma gestão que tem uma escuta, né, que se coloca realmente à disposição para poder ouvir e aperfeiçoar. Mas eu acho que, fundamentalmente, é entender que o modelo, como a gente falou, do Sistema Nacional de Cultura, que chega a esse fundo a fundo, que permite, é viável, é possível. Forçosamente vivemos isso com a Aldir Blanc. Né? Verdade. E aí, só para falar do Aldir Blanc, o que eu comentei aqui mais cedo, que eu queria ouvir a opinião de vocês, porque eu participei da discussão na Câmara de Vereadores, da audiência pública, e teve a discussão, que o dinheiro foi dado, né? Aquela coisa, deu o dinheiro. Ninguém deu esse dinheiro, não. O governo federal não fez nada, só fez coisa contrária. O dinheiro estava lá. Esse dinheiro está sendo arrecadado há anos e anos.
3 bilhões de reais, Bolsonaro não deu nada para ninguém. Não deu nada para ninguém. Só atrapalhou. Se a gente não receber esse dinheiro ainda é por culpa dele. Só isso. Então, o fundo existia para isso. Esse dinheiro não estava nos estados, nos municípios, nos produtores culturais, por incompetência ou por falta de capacidade política, de vontade política de fazer acontecer. Então, eu falei aqui da falta que está fazendo o Ministério da Cultura. Já estamos há 1 ano e pouco sem ministério, mudamos 5 vezes de secretário especial de cultura, teve gente razoavelmente preparada, outros não têm a menor condição de exercer os cargos que exercem, seja na Funarte, seja no 2º escalão, 3º escalão. Então, é a lei que tem 1,5 bilhão, esse ano não vai chegar, talvez não chegue a isso, não vai, pelo primeiro ano não vai usar a renúncia fiscal. É claro, você vai investir na lei que o gestor fala mal? Se o próprio secretário especial de cultura não apoia a lei de incentivo, quem vai investir dinheiro? Então, obviamente, esse ano as empresas tiveram menos lucro, via de regra, vão ter menos imposto de renda, vão investir menos na Lei Rouanet. Pode ser, também. Mas se você não tem um gestor, como a gente tem aqui no Estado, a gente tem a nível municipal, e a gente vê em São Paulo, tanto no município como no Estado, a gente tem representantes, pessoas que estão na interlocução com a iniciativa privada, trazem a segurança no investimento. Aí você vai investir, se tem um boçal liderando o negócio, falando mal do mecanismo. O cara está falando mal do mecanismo, como eu, empresário, vou investir ali? Então, a gente tem também que entender que caminhos são possíveis, né, que pode dar o sucesso. Então, usar bem o dinheiro do fundo, usar uma gestão que tenha uma interlocução, e nos municípios também, porque a gente está aqui no Rio, na capital, mas nos interiores o acesso ao prefeito, ao secretário de cultura é maior, mas tem que ter um mecanismo. O cara às vezes tem vontade de fazer. Ah, não, olha, tem o fundo estadual, você pode pedir lá e esse dinheiro chega. Então, existem caminhos para fazer, e a Aldir Blanc mostrou, como o Vitor falou, que funciona. Se o dinheiro estiver lá, todo mundo abre a conta do fundo rapidinho. Foi o que aconteceu aqui. Todo mundo resolveu. O Estado não, já desde 2015 estava enrolando para fazer. Mas os municípios pequenos, você não, vou fazer. Até que uma hora fez. Então, tomara que o Fundo Estadual de Cultura consiga estimular a descentralização, né, dos recursos, né, a interiorização da produção. A gente está disponível para ajudar, falei isso para o secretário, para o subsecretário e para a secretária Daniele. E quero, mais uma vez, agradecer vocês, falar de como a gente fica feliz, né, em ter a Firjan e o Oi Futuro no nosso evento, que está fazendo 10 anos. O Oi Futuro, pela 2ª vez, a gente já teve outros anos juntos. E parabenizar o trabalho. Não estou encerrando, não. Se vocês quiserem falar mais um pouquinho, por favor. Mas é sempre muito legal ver a profundidade do trabalho da Firjan também, Olga. Eu anotei um pouco do núcleo de dramaturgia, o Festival de Chorinho de Rosal. Eu já tinha ouvido falar, quando você falou aqui, eu me lembrei dele, mas é uma coisa bem que você não vai ver todo dia sendo anunciado, é uma coisa bem local. Os teatros, então é muito gratificante mesmo receber vocês e ter essa troca aqui com vocês. Vamos lá, uma pergunta ali, Isabelle, por favor. Bom, boa tarde a todo mundo, obrigada, né, pela presença. E eu até anotei a pergunta porque ela passa por uma linha de raciocínio. Muito se falou aqui sobre ocupação de espaços, sobre descentralização da indústria criativa, até por conta do cenário da pandemia, né, que vai reduzir deslocamentos e as pessoas vão começar a demandar mais, né, estrutura próxima delas, né, sem se expor tanto. Acontece que, quando a gente fala dessa demanda mais próxima, a gente passa diretamente por uma questão de infraestrutura. A gente vê hoje que os eventos são, muitas vezes, concentrados na capital, apesar de vocês terem feito, né, algumas explanações sobre um pouco dessa descentralização. E aí eu queria saber de vocês, porque a gente fala também
das secretarias, do papel das secretarias, dos prefeitos, né, da própria Secretaria aqui do Estado, e como vocês veem o papel dos entes privados nesse auxílio ou nessa gestão ou nessa forma de viabilizar essa indústria criativa descentralizada? Vamos lá. Primeiro ponto. Eu acho que, sem sombra de dúvida, acho que do ponto de vista das empresas privadas, tá? Eu acho que as empresas que têm essa visão de investir em ações estruturantes, e tem empresas que não têm essa visão, né? E, mesmo assim, as dimensões que são possíveis para aquelas empresas naquele momento, né? Eu acho que algumas ações que eu citei, por exemplo, se enquadrariam numa realidade em que a gente entendesse essa demanda. Os projetos que nós temos para empreendedores da economia criativa, para os empreendedores da área de cultura, por exemplo, a gente já teve nos nossos ciclos donos de centros culturais periféricos. Já tivemos artistas que estavam elaborando o plano de negócio de uma companhia teatral que também queria atuar, por exemplo, com recursos humanos de empresas, né, para eventos de RH teatralizados, né. Um projeto, por exemplo, que eu posso citar, que é o Lona na Lua, que é um espaço que tem em Rio Bonito, passou pelo nosso processo. Então, eu acho que as empresas privadas que têm essa visão de ações estruturantes têm como contribuir a partir de ações como essa, né? Eu acho que o investimento em infraestrutura de uma empresa privada, eu acho que é muito mais limitado, dada a necessidade de investimento financeiro para você fazer valer. De outra forma, é claro que uma empresa pode estimular ou disseminar boas práticas de captação de recursos que não passam, às vezes, por patrocínio, que não passam por fundos, digamos assim, públicos, que seja uma visão de negócio, né? A gente falou até agora de lei, por exemplo, Ficarte, que era um pouco nessa linha, né? Que você tem um modelo de negócio, uma perspectiva de receita, e você busca um financiamento aos juros baixíssimos para você poder remunerar também o de quem você tomou esse empréstimo. Acho que são perspectivas que vão surgir, né, que ainda não fazem muito perto dessa prática. Por quê? Porque é difícil você investir. Vou dar um exemplo. É difícil investir num teatro que tem um bistrô na Ilha do Governador, do Centro Cultural. Por quê? Porque as pessoas não vão, né? Numa nova realidade que você tem a condição de você criar um público, ter uma margem de lucro, você pode fazer um espaço, você pode cobrar alguma coisa, você pode botar um bistrô para ser seu locatário e você arrecadar recursos, vender ou alugar o espaço para eventos de empresas, por aí vai. Eu acho que essa dinâmica nova abre uma série de possibilidades que aí sim você tem como transmitir ou estruturar modelos de negócios que hoje não são viáveis pela prática do movimento pendular que a gente tem. E do ponto de vista público, né, enfim, eu acho que é uma outra dimensão, não faz parte da pergunta, inclusive. Mas aí eu acho assim, eu atuei no SESI do interior por muitos anos, né? E eu vejo que no interior, especificamente, o que acontece? A maioria das empresas são empresas de serviço, né? E a maioria dos municípios não possui lei municipal de incentivo à cultura. Então, eu acho que esse é o grande gargalo do interior, porque realmente os empresários do interior, pelo menos no interior do Rio, aqui, né, a gente sabe que são pequenos empresários, né? Então, dificilmente um empresário, um microempresário, vai tirar do seu bolso um dinheiro para investir em cultura. Então, ele dependeria também de uma lei de incentivo. E que lei de incentivo é essa? Rouanet não é. ICMS também não é. Seriam as leis municipais, mas que, infelizmente, a maioria dos nossos municípios não possuem. Então, a produção cultural no interior ela fica restrita, muito, muito restrita, às iniciativas das próprias prefeituras, né? Então, eu acho que esse mecanismo, realmente, se ele fosse mais aplicado no interior, talvez a gente tivesse uma produção cultural mais diversa, né, mais fluida, sem tanto interesse político ou com aquela visão daquela gestão. E a gente viveu um exemplo através da Firjan, que foi um exemplo assim emblemático. Tem um lugar chamado São João da Barra, né, que tem um porto que foi uma iniciativa do Ike Batista, que depois quebrou, e isso foi vendido. Mas, enfim, lá são só grandes empresas multinacionais, todas ligadas
a área de petróleo, enfim, nem de offshore. É uma coisa bem complexa e imensa. Mas eles tinham a prefeitura tinha muito interesse por implantar projetos usando recursos dessas empresas. Mas essas empresas, como elas estavam em período de implantação, elas todas tinham isenção de impostos. Então, elas não podiam incentivar pela lei federal, nem pela lei estadual. E a grande arrecadação de impostos dessas empresas, efetivamente, era o ISS. E aí o município, por sua vez, por ser um município pequeno, também não queria abrir mão desse recurso para fazer política cultural. Então, assim, gente, é muito complexo, né? Eu acho que essa questão da política nossa, que, né, para quem é gestor público, né, eu acho que é visão mesmo. Então, a gente, enquanto empresa privada, e no caso a Firjan, o SESI e Senai, é um misto, né? Nós somos privado, ponto e vírgula, mas nós trabalhamos com recursos públicos, né? Então, é diferente, é uma empresa bastante específica, né? Mas, no nosso caso, que a gente tem essa postura muito voltada para o empresário, para os conselhos, eu acho que essas conscientizações elas vão descendo, né? Porque, na verdade, vai refletindo. Se você consegue alterar, né, a forma de ver de um empresário, alterar a forma de ver de um prefeito, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que tem que ser insistentemente feito para que se mude. Só complementar rapidinho, que você tocou num ponto, uma palavra que é nevrálgica, visão. Né? Você pega os exemplos que você tem no estado do Rio, vou dar um exemplo, que eu já fui muito, conservatória. Né? A seresta. O que leva milhares de pessoas para a conservatória é o fenômeno da seresta. Conservatório, enfim, é um patrimônio histórico muito bonito, tem um cinecentímetro lá, mas também, antes disso, o conservatório já tinha feito a fama para o seu turismo cultural, seu turismo histórico e também dos seus hotéis fazendas. Mas isso tudo existe por causa desse fenômeno da seresta. O conservatório é Roma que sobe ou Roma que desce. Né? Mas enche. E acho que essa visão de potencial, né, de turismo, de riqueza, eu acho que os gestores municipais têm que sensibilizar. Né? Muitas vezes não é só uma contrapartida, eu também já vi alguns casos, mas esse que você conta, para mim, é sempre muito impactante, não é só para uma oportunidade, né, de um investimento, uma contrapartida de... É uma visão mesmo que o gestor tem de possibilitar florescer naquela cidade uma economia e arrecadar recursos a partir daí, né, que você falou também, a questão do turismo. Essa questão a visão do gestor municipal, o prefeito dizer que não quer abrir mão de ISS para a lei municipal, é uma cegueira beira a burrice, né? Porque, primeiro, cidade pequena, o prefeito se esconde porque todo mundo fica pedindo dinheiro para fazer evento cultural. Então, um dos pontos positivos é, prefeito, faz a lei de incentivo, você vai para até de correr risco, né? Porque quando o prefeito dá uma canetada e dá dinheiro para alguém, ele também está se arriscando, né? Então tem que ver os valores, etc. O problema, Olga, é que nos pequenos municípios, a maior parte dos prestadores de serviço está enquadrada no Simples. Então, o ISS dele já está dentro de ele não consegue tirar. Então, ali tem que se buscar o IPTU. A lei que tem que ser criada nos pequenos municípios é o IPTU. E o prefeito tem que entender que ele que vai dizer quanto ele está disposto a renunciar. E lembrar que ele vai parar de dar dinheiro. Agora tem a lei de incentivo, eu não preciso mais de dar dinheiro. E que aquela movimentação da economia da cultura... Primeiro, o cara que quer receber o dinheiro da lei, ele vai ter que se formalizar, o produtor cultural. Então, ele já vai começar a pagar um impostozinho ali para a prefeitura e tal. Quando ele fizer um evento, ele vai contratar alguém que vai emitir uma nota fiscal para ele. Vai ter que prestar contas. E aí vai gerar o imposto para o município. Então, se o secretário de Fazenda do município, o prefeito, não tem esse entendimento, aí tem mais que se ferrar mesmo. Entendeu? O problema é que a cidade vai junto, né? Então, assim, a gente precisa levar esse entendimento para mais lugares. A secretaria aqui estadual pode ser um caminho. A Firjan e os empresários que estão nessas empresas, São João da Barra, o que as indústrias mandarem, o prefeito faz. E tem outros municípios que são assim.
que tem grandes indústrias, como o interior de São Paulo também. Então, você pode pegar uma indústria dessa e do IPTU dela você tira, você não precisa tirar do ICMS. Você citou São Paulo, né? É uma experiência muito bacana de São Paulo, que são, às vezes, a questão da tecnologia que ajuda. Né? Claro que você tem que ter uma sinergia muito grande entre as secretarias. Né? A lei de São Paulo, estadual, o PROAC, ele tem, é tudo online. Né? A empresa entra, se cadastra uma vez, ela já vai no posto fiscal e já vai ver quanto ela tem do ICMS que é possível destinar para os projetos naquele mês, escolhe os projetos cadastrados, aperta um botãozinho, diz quanto quer daquele mês, já gera o boleto. É super simples. Eu acho que uma possibilidade, eu não conheço os desafios, não posso ser leviano para dizer que é fácil fazer no Rio de Janeiro, não sei os desafios que existem para fazer isso aqui, mas se você consegue criar esse mecanismo, trabalhar com as empresas do interior, né, e dar só um pouquinho baixar, eu sei que já mudou na lei, né? Se puder criar uma faixa específica, um pouquinho mais baixa de percentual para as empresas do interior de ICMS, pelo menos as empresas médias e maiores do interior vão poder, de repente, utilizar a lei estadual para poder patrocinar seus projetos na região. Porque o grande medo e o folclore que se cria, né, é que o mecanismo hoje da lei ainda é muito físico, muito papel, né? E cria aquele folclore, vou ser fiscalizado. Mas se você trabalha forte com isso, se você cria uma plataforma tecnológica que você facilite o uso dessa lei, talvez essas empresas médias e grandes do interior possam entrar nesse jogo. Né? Esse medo de fiscalização, o subsecretário Vitor falou isso aqui. A gente, parte da minha equipe que está aqui, ajudou também em 2013, 2014. A Sagre fez o manual de incentivos da Firjan. Né? A gente fez aquela publicação bonita. Eu fui coordenador editorial de pesquisa daquela publicação. Então, a gente falou com os secretários estaduais de cultura, de esporte, de todo o Brasil. E esse entendimento, essa coisa da burocracia, até o próprio secretário tem medo. Até o próprio gestor, não, mas veja bem, melhor não. Então, assim, gera um receio. Eu acho que o que tem que se pensar, e foi discutido isso quando a lei mudou aqui, eram as faixas. Não ser só 3% para todo mundo. Se eu sou Ambev, é 3%. Se eu sou o Principado das Louças, eu sou 3% também, cara. Entendeu? Então, assim, eu arrecado 1000 vezes menos, eu tenho o mesmo incentivo que esse cara. Eu sou a Light, eu sou o cara pequeno, o médio, eu tenho o mesmo incentivo da Light. Então, tinha que ter faixa, né? Como foi previsto na lei de 2015, 10, 7 e 4. Né? E aí, não sei o quê, não vai. Aí decidiu-se, né? O Dornelles assinou aquilo ali já 28 de dezembro. Não, faz assim. Aí tiraram aquilo, falou, não, dá o 100% que é melhor. Dá o incentivo fiscal de 100%. Com certeza foi fundamental para a retomada aí da lei de incentivo. Mas, se tivesse sido feitas essas faixas, é o medo, Vitor, da burocracia, da fazenda. O pessoal aqui da cultura morre de medo da fazenda. Ou morria até outro dia, né? Mas na exclusividade deles, em todos os estados do Brasil, todos os secretários que eu converso, a fazenda é o terror, não pode ser assim. É que nem a tesouraria da empresa, né? É normal, né? A empresa, a iniciativa privada é a mesma coisa. Perfeito. O cara do número e os jurídicos são os problemas. Fica sentado em cima do cofre. É isso. Galera, uma pergunta aqui da Patrícia. A Patrícia é da Secretaria Municipal de Cultura, né, Patrícia? Já passei aqui pelo Estado, SESC, enfim. E gosto muito, né, da Oi, tem vários colegas lá. Firjan também, um trabalho maravilhoso. E a minha pergunta é o seguinte, eu sou diretora do Centro Municipal de Arte Hélio Sica, né? Saí daqui do Estado em novembro, entrei lá em fevereiro, trabalhei aqui 3 anos e meio. E nós reabrimos agora no dia 11, são 3 andares, e nós reabrimos só o último andar, né, com todos os protocolos das regras de ouro, em todos os andares, embora que a exposição são 3 galerias somente. E a gente colocou a visitação no Simpla, né, a cada grupo, a cada 40 minutos, e aí tem toda a higienização 2 vezes por semana somente. E a gente tem pouca visitação, normalmente são 3, 4, e acredito que a gente vai ter que cessar por conta dessa possibilidade da segunda onda, que a gente está vivendo esse cenário aí crítico. E aí eu queria saber, Vitor e Olga também, você falou que o Oi Futuro também está com os protocolos. Como que está sendo essa estatística de visitação agendada, quantas pessoas?
Para ter uma ideia também. Não, imagina, é um prazer poder trocar. Até porque a gente sabe que o desafio do dia a dia é muito grande. Pois né? é, trocar umas figurinhas. Exatamente. Mas a gente, anualmente, a nossa média é 95 mil pessoas. No último ano ficou um pouco acima de 93 mil pessoas. E a média diária estava entre 320 e 350 pessoas por dia. A média. Agendadas? Não. Antes da então, pandemia, a média. Isso eu sei, eu vou acompanhando. E aí, o que a gente fez? A gente pegou essa média e pensou, vamos trabalhar com um terço de público diário para trabalhar. E agendado. O que a gente fez? Nessa primeira etapa, né, a gente fez horário agendado, na Ticket Planet também agendamento, só que 3 horários. Né? São 3 horários, você agenda para um desses horários. Isso. Cada horário tem, no máximo, 30 pessoas. Né? O meu são 20. Isso aí esse grupo fica até 2 horas dentro do Centro Cultural. No final, tem uma sineta, as pessoas necessariamente têm que sair, entra a limpeza, entre os horários. A higienização semanal, com aquele spray que dura uma semana. E a gente tem ido. E o público hoje está variando entre os dias. Tem dias, por exemplo, que eu recebo 90 pessoas. Vou dizer que teve dia que eu recebi até mais de 90, porque você tem aquela senhora de 95 anos que vem de longe, não sabia o que é para agendar, eu não vou barrar. Né? O que eu vou fazer é o seguinte, por favor, entra, nem que eu tenha que tirar alguém. Mas geralmente é um horário que as pessoas já saíram, eu não tenho os 30. Então a pessoa entra, obviamente eu não vou fazer uma pessoa que vem de longe para ver uma exposição no Brasil de hoje, eu não vou mandar de volta para casa, pelo amor de Deus. Claro. Vou botar o tapete vermelho. Mas, claro, com as medidas de segurança, puder aguardar 10 minutos, sai a pessoa, você entra. Mas a gente tem dias que está sendo full, né? E tem dias, sim, quarta-feira de tarde, por exemplo, com tempo nublado, que dos 30, às vezes, eu tenho 9, 8. Né? E tem horários, sim, às vezes o primeiro horário, que eu tenho 4, 5, 3. Nós também colocamos 3 horários. Né? E a gente também não sabe como vai ficar agora. Né? E a Firjan está fechada. Né? A casa, Tem previsão? Antes dessa segunda onda, tinha previsão? A casa está fechada, os teatros estão fechados, as escolas também. A gente não tem previsão. A gente está, basicamente, com todos os serviços virtuais. Na verdade, a Secretaria Municipal de Cultura só abriu mesmo a Hélio de Sica, porque os outros centros culturais eles estão fechados. E a gente já preparou os protocolos de retomada. Sim. Mas eu acho que agora, então, vai dar mais uma segurada de novo. Está todo mundo de olho nos números, né, para ver o que faz. Né? Mas, realmente, acho que é um momento em que você tem que acompanhar muito de perto para tomar a melhor decisão. Né? E tornar, né, desse desafio, né, o que vocês estavam contando aqui muito bem, né, em relação a... Eu também tenho um curso que eu ministrei para todo o pessoal da cadeia produtiva de dança, do Colegiado Estadual de Dança, que é o Caminho das Pedras, sobre a Lei Aldir Blanc, enfim, desde a pré-produção até a produção, prestação de contas, eu trabalho também nessa linha de capacitação. E aí eu percebi que a cadeia produtiva de dança, né, tinham vários projetos e não conseguiam transformar, é o que vocês estavam colocando aí, né, em produto cultural. E eles foram aprovados, 95% dos meus alunos foram aprovados. Não tem alguém de dança aqui, não? Você? Foram aprovados, eu sou super orgulhosa deles, né? Porque não conseguiam colocar tanta criatividade, né, no papel e adequar, ou escrever, ou planejar um orçamento, ou um plano de mídia, ou um portfólio. E isso a gente viveu na secretaria também, porque eu também participei da parte um pouco do fomento do Aldir Blanc, e também sei que muitos não conseguiam nem abrir a conta. Então, assim, a lei Aldir Blanc realmente teve que ter uma lei Aldir Blanc, né, como você falou, para vir, né, essa verba do Sistema Nacional de Cultura e profissionalizar, de alguma forma, né, os artistas, autores, fazedores de cultura. Né? Então, só queria complementar que realmente nada por acaso. Né? Tudo tem um lado positivo, né? Tem o negativo e o positivo. É isso. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Obrigado, parabéns. Vamos lá, mais alguma? Olha que eu vou encerrar, então, hein? Bem, Olga Costa, representando a Firjan, agradeço muito a presença, a explanação, foi muito interessante mesmo, fiquei muito feliz. As palestras foram gravadas, a gente vai mandar para vocês, vai estar disponível no site. Vitor Almeida, representando o Oi Futuro, que prazer, muito legal, bate-papo, a gente podia ficar bastante tempo aqui, né? Talvez com uma cervejinha. Estamos precisando
retomar os hábitos, né? Então, a gente espera que essa segunda onda, se vier, que passe logo, que seja menos traumática possível, mais do que todo mundo a gente já está passando, né? Não só o Rio, o Brasil, mas o mundo. E agradecer a todo mundo que veio aqui hoje, não só agora à tarde, como na parte da manhã. Muito importante ter a presença de vocês. A gente sabe que esse período ainda está um pouco complicado, a gente está um pouco receoso, mas a ideia foi essa, abrir o auditório, cabe 200 pessoas, a gente está fazendo uma coisa aqui para 40 pessoas, no máximo, então a gente está super dentro aí das regras. A gente fica bem feliz, a gente tem todos os protocolos sendo seguidos, e convidá-los para, na quinta-feira, também, 10 a meio-dia, e de 14 às 16, estarem aqui com a gente de novo. A gente vai ter o pessoal falando da lei do ISS, a gente vai ter a Apresenta Rio e o pessoal do Instituto Odeon falando da gestão do Museu Mar também. Vai ser um super bate-papo aqui. Gente, obrigado mais uma vez. Obrigado. Boa tarde. Obrigada, gente.